A tentação é um daqueles dramas, assim, universais. A gente vê isso em todo lugar. Na literatura, na filosofia. É uma luta que todo mundo enfrenta, né? Com certeza. E hoje a gente vai mergulhar fundo numa perspectiva bem específica sobre esse tema. É um estudo do pastor Cleves Silva, da Igreja Batista Crescer. Um material bem denso, por sinal. Sim, a nossa missão aqui é destrinchar esse material, quase como um manual de batalha espiritual, sabe? Tentar sacar o que é a tentação, de onde ela vem e, claro, o mais importante. As ferramentas para lidar com ela, exatamente. E tudo parte de uma frase que, olha, quase todo mundo conhece, da oração do Pai Nosso. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois é. E o que eu achei mais curioso nesse material é como ele reposiciona a tentação. A gente costuma achar que ser tentado é um sinal de fraqueza, né? Que tem algo errado. Sim, é a primeira coisa que vem à mente. Mas o estudo argumenta o contrário. Ele trata a tentação como uma prova de que a pessoa tá no jogo, sabe? De que é um filho de Deus. Ah, que interessante isso. O ponto central é que o próprio Jesus foi tentado. O texto usa aquela passagem de Hebreus que diz que ele foi tentado em tudo, mas sem pecar. Isso muda tudo, né? Muda completamente o tabuleiro. Se ele foi tentado, então a tentação em si não é o problema. A questão é o que a gente faz com ela. E isso nos leva direto ao primeiro ponto. Vamos desmistificar o que o estudo define como tentação. Ok, vamos lá. Porque, no dia a dia, a gente fala tentação e já pensa em querer comer um chocolate quando está de dieta. Exato, algo trivial. Mas a definição do estudo do pastor Cleves é bem mais profunda. Ele diz que é uma sugestão, que pode vir de dentro ou de fora. Ponto com um objetivo muito claro. Sabotar o nosso relacionamento com Deus. É uma proposta para satisfazer um desejo, que pode até ser legítimo. Essa parte do desejo legítimo é a chave. O estudo não demoniza o desejo. Não. E essa foi a parte que mais me pegou. A ideia de que a tentação é, muitas vezes, uma oportunidade de realizar algo bom da maneira errada. Perfeito. O exemplo que o material usa é o do sexo, que foi criado por Deus, mas a tentação tenta desvirtuar. Mas pensando aqui, isso se aplica a tanta coisa, né? A tudo, praticamente. Tipo, ambição no trabalho. É ótimo querer crescer, ser bem-sucedido. Aí a tentação aparece quando surge a oportunidade de fazer isso passando por cima de alguém, sendo desonesto. O desejo de crescer é bom. O método que a tentação oferece é que é o problema. O que é fascinante é que, para deixar isso ainda mais claro, o texto faz uma distinção crucial entre duas palavras que a gente costuma confundir: provação e tentação. Que a gente usa quase como sinônimos, né? Sim. Mas segundo o estudo, elas vêm de fontes opostas e têm objetivos opostos. A aprovação viria de Deus com o objetivo de nos fazer amadurecer, de fortalecer o caráter. Certo. O material até cita a carta de Tiago para apoiar isso. Já a tentação, essa teria outra origem. Qual seria a nossa própria natureza, o diabo ou as pressões da sociedade? E o objetivo é o contrário: nos enfraquecer e nos afastar de Deus. E o texto martela bastante nesse ponto, né? Ele cita Tiago, capítulo 1, que diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Exato. Isso tira Deus da equação como fonte da tentação. A responsabilidade não é dele. O estudo então aponta Satanás como o tentador. Sim, ele é apresentado como uma fonte externa. Mas o genial na análise do estudo é como ele também traz a origem da tentação para muito mais perto de casa. Para dentro de nós. Exato. Aqui a coisa fica realmente interessante, porque o estudo não trata a tentação como um evento isolado, um interruptor de liga e desliga. Ele usa uma analogia muito poderosa, a de uma gestação. É brilhante essa analogia. É um processo com começo, meio e fim. E o texto descreve esse processo passo a passo. O primeiro passo é a concepção. A isca, segundo o texto, é a própria cobiça de cada um. Um desejo interno. Isso, um desejo interno que nos atrai, que seduz. Como um peixe sendo fisgado, sabe? E essa analogia da gestação é ótima porque ela mostra que não é algo instantâneo. O segundo passo, a gestação,
Acontece quando a gente alimenta esse desejo. Quando a gente fica remoendo aquilo. Exato. O estudo diz que a cobiça, depois de concebida, dá à luz o pecado. Ou seja, o desejo interno, quando a gente consente com ele, se transforma na ação. E aí vem o terceiro passo, o nascimento e a consequência. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. O estudo conecta isso com aquela frase famosa de Romanos, o salário do pecado é a morte. O ciclo fica bem claro, né? Claríssimo. Um desejo interno vira isca. Alimentar esse desejo o transforma em pecado, e o pecado resulta em morte espiritual. Essa ideia de processo muda tudo. Muda. Porque se é um processo, ele pode ser interrompido. Existem vários pontos de saída ao longo do caminho, então. Exatamente essa é a implicação. E o estudo tira 3 lições disso. Primeira, a tentação é individual e universal. Atinge todo mundo, mas de forma customizada, mirando nos nossos pontos fracos. Faz sentido. A origem primária é interna. A semente da tentação já está dentro de nós. E a terceira, como você falou, é que, por ser um processo, existem pontos de intervenção. E isso reforça um ponto que o material repete muito. A tentação em si não é pecado. Crucial. Ser tentado não te torna uma pessoa má. É só a prova de que você está vivo e no campo de batalha. O estudo volta ao exemplo de Jesus para mostrar que dá para passar pelo fogo da tentação sem se queimar. E está pronto para socorrer quem está na mesma situação. É uma perspectiva que tira o peso da culpa, né? E coloca o foco na estratégia para vencer. Isso mesmo. A luta contra a tentação, na visão do estudo, não é um defeito. É uma característica da vida espiritual. E a boa notícia é que o manual não descreve só o problema. Ele também oferece um plano de batalha. Beleza, então se a gente já sacou o que é a tentação e como ela opera, a próxima pergunta é de onde ela vem. O estudo mapeia 3 frentes de batalha. A primeira ele chama de a carne, que é um termo teológico, né? Mas na prática o estudo descreve a carne como a nossa programação padrão. Nossa tendência para o egoísmo, para a gratificação instantânea. O caminho mais fácil. Exato. É aquela luta interna que o apóstolo Paulo descreve em Gálatas entre o que a gente sabe que é o certo e o que a gente tem vontade de fazer. Que não é o planeta, né? Não, é a pressão social. O estudo define como a sociedade sem Deus, com seus valores que batem de frente com os princípios bíblicos. É a tentação de se conformar, de entrar na manada, sabe? O medo de ficar de fora. Exato. E a terceira frente que o material aponta é o diabo, o adversário espiritual. Ele é descrito como a fonte externa e intencional da tentação. O tentador que, segundo o livro de Efésios, arma ciladas. O estudo o descreve como astuto, enganador, alguém que conhece nossos pontos fracos. Carne, mundo e diabo. Luta interna, pressão externa e um adversário espiritual. É bastante coisa para dar conta. É. Mas o material sintetiza a dinâmica entre essas 3 frentes com uma frase que eu achei muito poderosa. Vou até citar. O diabo pode nos tentar, a carne pode nos tentar, o mundo pode nos tentar, mas somos nós mesmos que pecamos. Nossa, e o pior de tudo, somos nós mesmos que sofremos as consequências do nosso pecado. Essa frase é um soco no estômago, no bom sentido, porque ela tira todas as desculpas, né? É muito fácil culpar o ambiente, a criação, as pressões. Mas o estudo joga a responsabilidade final no nosso colo. A decisão de morder a isca é nossa. Exatamente. Reconhece as forças em jogo, mas reafirma o poder da escolha pessoal. E é a partir daí que o estudo entra na parte mais prática. Se a batalha existe e a responsabilidade é nossa, quais são as armas? Então, o que tudo isso significa na prática? Chegamos ao plano de jogo. O estudo oferece um arsenal com 5 estratégias bíblicas. A primeira é vigilância e oração. A ordem direta de Jesus. Vigiai e orai. Mas o que significa vigiar numa terça-feira à tarde? Eu entendo que vigiar, no contexto do estudo, é um estado de autoconsciência. É saber quais são seus gatilhos, seus pontos fracos. Se conhecer. Isso. Se você sabe que fica irritado com fome, vigiar é não entrar numa discussão importante de estômago vazio. A oração, por sua vez, é a conexão com a fonte de poder.
É reconhecer que você não consegue lutar sozinho. Faz sentido. A segunda estratégia é usar a palavra de Deus, a Bíblia como a espada do Espírito. O exemplo clássico é Jesus no deserto, né? Sim, rebatendo cada tentação com uma citação. Mas como isso funciona na prática pra gente, que não é teólogo? Acredito que a ideia não é ter um versículo na ponta da língua para cada situação, tipo uma fórmula mágica. É mais sobre internalizar os princípios, guardar a palavra no coração, como diz o Salmo. Entendi. Quando você entende um princípio, como o de amar o próximo, ele vira um filtro. A espada é esse princípio que te ajuda a cortar a mentira da tentação quando ela aparece. Ok, isso é mais prático. A terceira é fugir pelo escape. Isso vem daquela promessa de que Deus sempre provê uma saída. Exato. E a nossa parte é identificar e usar essa rota de fuga. O desafio deve ser enxergar essa saída no calor do momento, né? Sem dúvida. O escape, muitas vezes, não é uma porta brilhante. Pode ser a decisão de ligar para um amigo, de sair para caminhar, de fechar a aba do navegador. É uma microdecisão que interrompe aquele processo de gestação. E isso se conecta com a quarta estratégia, que é evitar os caminhos da tentação. Essa aqui parece ser mais sobre prevenção. É ser proativo. É aquela história, né? Se você está de dieta, não adianta ficar passeando pelo corredor de doces do supermercado só para ver. É verdade. É ser estratégico e não se colocar numa luta que você não precisava lutar. O estudo adverte contra o excesso de confiança. Sabedoria, às vezes, é simplesmente não aparecer para a briga. Gostei dessa. E por último, a quinta. Buscar a plenitude do espírito. De novo, um termo que pode soar meio abstrato. Em termos práticos, buscar essa plenitude significa não tentar lutar só com a sua força de vontade, que uma hora acaba. É sobre se conectar a uma força maior, a Deus, e agir a partir desse poder. Uhum. O estudo usa a imagem da armadura de Deus. Você não fabrica armadura, você a veste. É um recurso que está disponível, mas precisa ser usado. Não é sobre ser forte, é sobre ser fortalecido. Resumindo o que a gente viu então, o material do pastor Cleves nos mostra que a tentação é parte normal da jornada, não um sinal de falha. Exato. Ela funciona como um processo, uma gestação, o que nos dá chances de interrompê-la. E, finalmente, existe um arsenal de estratégias para lutar essa batalha. Isso. E o estudo termina com uma advertência que amarra tudo, citando 1 Coríntios. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Forte. A mensagem final não é para a gente sair se sentindo super-herói. Pelo contrário, a base para a vitória, segundo o texto, é a humildade e a total dependência de Deus. Confiar em si mesmo é o primeiro passo para a queda. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir. O estudo foca muito em como reagir quando a tentação aparece, mas se a oração que começou tudo isso é "não nos deixeis cair em tentação", o que mudaria na nossa abordagem diária se o foco não fosse só lutar quando a tentação bate à porta, mas sim construir uma vida que, pela graça de Deus, nos afaste dos próprios bairros onde ela costuma morar?